Fala galera, nós somos o Fora da Mesmice com o Leonardo Moura. Rodrigo Aquino. E hoje a gente vai fazer um react que a gente vai ganhar muito haters, né? Com certeza. Porque todo mundo ama o Matheus Costa. Não sei se é a partir de agora. Hoje a gente vai fazer um react de uma entrevista do Matheus Costa. Quem é Matheus Costa, né? É um influencer que, cara, me divertiu muito, tá? O pessoal gosta dele ou do pai dele? Cara, eu achei ele legal, cara. Eu gosto dele. A gente sabe que as coisas hoje são forçadas, mas mesmo assim são criativas. Eu gosto, cara. Eu não esquento muito no ambiente, no contexto do personagem que ele criou, tá? Sim. Como pessoa, foi conhecer agora nessa entrevista que ele deu. E aí a gente entra naquela seara do tipo... Quando você acaba conhecendo a pessoa de verdade, você sempre tem, putz, que decepção, ou não, né? Mas Aquele fã que você ama e quando você o conhece, deixa de amá-lo. E eu imagino que essas pessoas, esses famosos, sempre pensam nisso, cara, não vou dar entrevista porque... Vão descobrir quem eu sou de verdade. Eu vou falar merda. Mas assim, não foi uma merda tão grande, não. Ele só refletiu sobre a condição filosófica do brasileiro em si, o que a gente acha da economia que tem na cabeça do brasileiro. Do brasileiro, né? Atual, né? Porque o pai dele não é assim. Então, dessa geração, né? Que a gente fala. Cara, vamos lá, vamos falar muito não e a gente vai discutindo aqui. Vamos ver um pouquinho aí, a gente... Conforme o vídeo vai passando, a gente vai discutindo e se vocês concordam ou não, você vai xingando a gente aí. Eu sei que a gente vai ganhar haters, vamos lá. Matheus Costas é aquele influencer, botafoguense, carioca, que sempre sacaneia o pai com alguma coisa, o pai fica desesperado, ele ri, ele se faz de idiota e vida que segue. Vamos lá. Tem um rapaz que também é um influencer que fez uma entrevista com ele. Vai lá, toca aí. Esse é o Matheus Costa, um dos criadores de conteúdo mais virais e bem pagos do Brasil. Ele tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, que assistem às suas pegadinhas criativas e às reações absurdas do seu pai, o seu Zé. Mas o que será que tá por trás de todo o sucesso do Matheus e todo o destaque que ele conseguiu na criação de conteúdo? Será que é a sua criatividade e talento ou a autenticidade de fazer conteúdos? Ou quem sabe é a sua ética, já que chegou a recusar propostas milionárias que poucos resistiriam? Já teve proposta de mais de 3 milhões já, mano. Por isso, Já começou um ponto legal aí, né? O cara recusou propostas de bets, 3 milhões. O cara é muito ético. Isso é muito legal, né? Você vai defender ele? Porque assim, eu não vou defender ele em nenhum ponto, tá? E eu sempre fui fãzaço do Paulo Gustavo. Falei, pô, mano, que honra conhecer lá em Brasília ainda. Que tem a plaquinha que, porra, isso aqui é um sonho, mano. Desde criança, falei, caraca, um dia eu vou ter uma plaquinha no YouTube. Muita gente consegue viralizar. O sonho do cara era ter uma placa de 100 mil inscritos no canal dele. Tem como criticar o cara? É o nosso sonho também. O nosso sonho é de 100 inscritos no momento. 100 inscritos. Pô, a gente já vai fazer uma festa quando tiver 100 inscritos. 100 inscritos, né? A gente vai levar todo mundo para Bali, como a gente passou nossos 60 dias de férias. Isso aí, boas férias. Como é que foi isso aí? Fechou. Aí, Mas vamos lá. essa casa aí, esse aqui é o meu lar, meus peixes, ó, meus filhos aí, tem mais de 10 filhos. Ó, eu chego aqui, ele já vem falar comigo, cara. Aqui já começa um ponto onde a gente quer dar porrada Atenção. nele. Não, a gente quer a atenção do público. Atenção do público. Olha isso agora, preste atenção. Ele não fala, mas a gente consultou um especialista em aquários, né? Sim. E perguntamos para esse especialista, cara, se eu mandar uma foto para você, você me dá a ideia de valor desse aquário? Pelo tamanho, os peixes envolvidos e tudo mais. Porra, por que você quer isso? Não, a gente não quer fazer fofoca, não. A gente quer basear a nossa crítica, que vocês vão entender já, em cima de valores. Tá? E a gente precisava ter ideia de quanto é o valor. Esse especialista ele falou que esse aquário ele pode vir de, no mínimo, 3 mil e pouco, ao aquário que ele tem, que é parecido com esse, mas com produtos ali por trás, né? Que tem a bomba, aquilo tudo, móvel, tudo que envolve esse aquário. E esse especialista me disse que o aquário dele é de 50k. Entendi. É muito dinheiro. Né? Quase um carro popular. Quase um carro popular. Então, assim, o interessante é que ele chama os peixes de filho. Claro que eu não vou levar isso ao pé da letra, porra. Mas aquele filho pet. Percebe-se que o cara tem um carinho grande. E ele fala que passa a maior parte do tempo ali, ou seja, a vida começa a rodear através das coisas que ele gosta e uma das coisas que ele gosta é o aquário. Então, para ele é importante.
para ele tem um ponto na cabeça dele, no coração dele, que é muito importante para ele tocar a vida dele. Sim, sim, sim. Ficação e vida que segue. Então esse é o ponto importante de atenção que a gente quer dar, que é o aquário dele, o quanto que ele gastou e o que ele vai falar agora. É um amor que só quem tem peixe em casa vai entender, não é, meus amores? Quanto é que custa pra manter um aquário desse? Cara, tu vai até se assustar, mano, mas eu vou te falar. Quanto é que é a manutenção pra esse aquário aqui? O cara vem 2 vezes por mês e ele queria cobrar R$1.200. Eu falei, que isso, mano? Tá mais caro que uma piscina, mano, um Que aquário. isso, 1.200? Aí eu desenrolei com ele, tô pagando 700, mano. Tá, e esse apartamento aqui, as críticas falam que você... Aí esse é o ponto que a gente quer, Atenção. Atenção. Do pessoal. que a gente vai fazer uma comparação no final do que ele fala. Esse é o ponto do vídeo. O outro vai ter o complemento agora, que é Vai o ter principal, que é o complemento, contraposto. A gente já pode começar. Não, vamos dar o contraposto, que aí a briga fica legal. Então vamos lá, vamos deixar rolar então. Tigrinho eu não faria de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum, né? Por dinheiro nenhum no mundo, nada ia me comprar nesse sentido, mas era de aposta mesmo. Que hoje já é um bagulho muito mais naturalizado, todo mundo tá fazendo, né? Todo time do Brasileirão tá aí com casa de aposta, patrocinado. Hoje eu não me imagino fazendo isso, tá ligado? Porque é uma coisa que, bem ou mal, você tá incentivando alguém, é como se fosse fazer uma publi de cigarro, tá ligado? Sim, É como se fosse divulgar, falar, fuma aí. Foi ali que eu te conheci, quando você fez uma publi de um cassino, o Bet, não lembro, mas tu deu papo reto mesmo. Falou, ó, isso aqui pode te prejudicar. Se você, né, quer jogar, joga, mas sabendo dos riscos e tal, aí sim é maneiro. Ô, fala pra nós, quanto é que foi essa reforma toda, esse monte de luz, essas coisas? Cara, juro por Deus, mano, que eu não fiz conta, eu não planilhei nada, eu não sei quanto é que eu gastei nessa obra. Mas eu chutaria uns 400 mil, mano. Só uma pausa. Então, outro ponto. De obra, ele gastou o preço de uma casa popular, em algumas regiões. Porra, que região é? Não, tem no interior de São Paulo, interior até do... Aqui ele compra Santo duas. Aqui ele compra duas, exatamente, entendeu? Mas só de obra ele gastou o valor de algumas casas. E percebe-se que ele cagou. Assim, é tipo assim, vai. Não planilhei, É tipo caguei. assim, faz isso que eu quero, não importa o preço. Exatamente. O que foi o mais caro? O mais caro, tangível, foi esse painel. Sério? Esse painel foi 60 mil, 60 mil um painel de LED. Cacete! Segue a vida. É um painel de LED, é um LED que é tipo muito fino assim. boto fé. Eu achava que isso aqui era só um negócio preto que tu projetava alguma coisa. Não, ele tipo... São vários blocos? Tem Chromecast, tudo. Isso aí é carão, mano, a galera aluga pra fazer propaganda e tal, aí eu falei, vou comprar um desse pra ter em casa. Não sei porquê, nem uso direito, mas tá aí. Qual que é a parte que tu mais gosta aqui da casa? A parte que eu mais gosto aqui da casa, mano, eu acho que essa... Bom, Acho que esse é o ponto da nossa discussão. Não, mas se a galera entendeu bem, acho que a gente pode reforçar, né? Vamos lá. Onde que a gente quer chegar? Onde que a gente vai começar? Ou será que vocês já perceberam onde a gente quer chegar? A gente começou mostrando que ele é um cara de sucesso na internet e o rapaz, aí eu não sei se é verdade ou não, diz que ele ganha ali 400k por mês, enfim, Sim. não me importa. O que importa a gente sabe que o Matheus é um cara conhecido, 10 milhões de seguidores, e isso dá dinheiro na internet. Muito. Ok? Não só pelo que ele recebe de visualização, mas de Merchandising, patrocínio, merchandising. tem merchan aí que ele ganha. E ele fala que já recusou proposta de 3 milhões de reais por uma questão ética, né? Não, eu não vou fazer isso. Eticamente é muito errado. Não vou apoiar a Beth. Ok, não estou defendendo o Bet, e isso é um ponto muito legal. Só que ele pratica o que ele fala. Claro que não. A nossa discussão não é nem a parte da ética, mas vamos lá. Ele, no começo, ele fala ali do aquário dele. E o que chamou a atenção para a gente, e o que muita gente adora fazer, pechinchar valor. Sim. Só que quando você pechincha valor, você tem dois tipos. Em cima de que você está pechinchando o valor? Você pechincha valor em cima de produto, em cima de serviço. O produto, normalmente, você tem ideia de quanto custa. Porque você tem a matéria-prima, você tem a mão de obra. Vou comprar ali um feijão. Eu já tenho um histórico de quanto eu já paguei no feijão. Eu sei o quanto que custa o feijão historicamente. Isso. Eu entendo de inflação. É um produto manufaturado. Básico, Então, assim, tem uma indústria por trás desenvolvendo e aquilo. eu sei que o feijão no mercado, exemplo, custa R$10. Se o cara me cobrou 12 ali,
eu vou pechinchar. Pô, cara, faz por 11. Pô, tá mais caro, mas eu não quero ir lá no mercado. Isso. Você pechincha o valor do produto porque você tem uma ideia média de valor. O mensurável é bem diferente de uma questão de serviço. Quando você pechincha valor de serviço, você tem que ter uma coisa na cabeça que é, você entende daquilo? A gente de TI, o cara vem fazer um serviço, a gente cobra X, está muito caro. Você não pode falar que está muito caro se você não sabe o quanto que eu vou gastar de energia, o quanto que é a minha capacidade para fazer aquilo, minha expertise para fazer aquilo, então, rápido ou não, bem ou bom ou não. Exatamente, esse é um ponto, porque na questão do manufaturado, da indústria, o feijão da caixa A vai ser o mesmo feijão da caixa B. A diferença de qualidade vem escrita lá no exatamente, está mensurado. É tipo A, tipo B, esse é mais barato, você sabe. Isso. Okay. Agora, entre profissionais prestando um serviço, não tem como você vir tabelado, né, que aquele profissional sabe ou não vai te entregar tão bom quanto o outro entregaria. O que vai mostrar isso é o legado de trabalho deles. Sim. Entendeu? Mas assim, independente da qualidade também, você tem que saber se aquele valor é justo ou não. Você tem que entender do negócio. Exatamente. E não entrando no mérito se o Matheus sabe ou não de aquário, mas se o cara cobrou 1.200... É a tabela do cara. E eu não entendo de aquário, isso. O cara entende que 1.200 por mês, indo na casa dele, presencial... Cuidando dos filhos dele, era um valor justo. Isso. E ele conseguiu reduzir... Quase a metade. Quase a metade. Para R$700. E ele se orgulha disso. De ter, tipo, enrolado uma pessoa. Cara, me orgulho de sair de R$1.200 para R$400. E também levando em consideração que ele tem total capacidade de pagar esse valor. Exatamente. Que, pelo que consta, né? O que ele fala... Entrevista, o que ele se... se ele vangloriza... É disso, né? Pelo que ele se vangloriza, aquele valor é ridículo para ele. R$1.200 é ridículo, 700 ficou mais ridículo ainda. Então ele está tirando ali R$500 por mês de uma pessoa, de um serviço de uma pessoa que não tem o dinheiro que ele tem, não tem a renda que ele tem, que conta com aquilo provavelmente para manter uma família. E cara, aí vem a nossa discussão. O negócio dele, não importa. Não importa. Aí vem a nossa discussão. E eu discuti isso muito com o Rodrigo. O porquê que o brasileiro aí a gente ficou no ou, né? Ou países subdesenvolvidos dão mais valor a produtos do que serviços. Sim. É o nosso complexo de vira-lata, está aí embutido nesse meio. Não é uma coisa de Brasil, é de países subdesenvolvidos, porque a gente sabe que em países desenvolvidos isso não ocorre. O serviço é muito caro. Porque vamos acrescentar, lembrar o contraponto aqui. Ele pagou 60 mil numa televisão que ele não usa. Esse foi o ponto que chamou a nossa atenção. Mas, como as pessoas ao redor dele tinham coisas parecidas, ele também tinha que ter. E essa parte triste da entrevista é que ele fala assim, ó, tá aqui o meu aquário, meus filhos, é o que eu gosto, o que eu amo. Tá aqui. A minha parte de vida tá aqui. Me vanglorizo de ter pechinchado um valor. Isso. Em contrapartida, minutos depois ele fala, me vanglorizo de ter uma tela que eu paguei 60 mil e eu nem uso. Exatamente. Não tô nem aí pra essa merda. Se ele não tivesse comprado a tela, ele pagaria 2 anos dos 1.200. 2 anos e 2 meses. Pagando 1.200 pro cara. Cheio, ele teria 2 anos e 2 meses dos filhos dele sendo atendido por um profissional. Hoje, para esse cara receber uma tela dessa equivalente, o cara vai ter que trabalhar 4 anos e meio. Isso aí. Entendeu? Então, assim, é desvalorizar o próximo. No meu ponto de vista, é desvalorizar o próximo. Agora, indo no ponto que você falou do complexo de vira-lata, eu acho que é nesse sentido mesmo. Os países de terceiro mundo, como o nosso, que a gente classificou como, deu um apelido de complexo de vira-lata, a gente ainda quer muito ser visto, ser posicionado como o de primeiro mundo. Só que a gente ainda não tem a visão de coletivo, a gente tem a visão de individualidade. Como o cara, ele quer ter o que todo mundo fodão tem, entendeu? E dane-se
se ele está pagando ou não para um cara prestar um serviço para os filhos dele. Exatamente. Então ele está mais preocupado com ele próprio, na sua individualidade, de querer ser visto como um cara de primeiro mundo, do que o fato de ver coletivamente se em coletivo eles são de primeiro mundo. E essa que eu acho que é a diferença dos países de primeiro mundo para os países de terceiro mundo. E no caso nosso, que o nosso está no meio do caminho, né? Que é esse lance. A gente ainda não consegue ver, essa geração, eu acho, a maioria dessa geração não consegue ver a gente como coletivo. Sim, e essa ideia, né, de desvalorizar, aí alguém vai postar aí, mas lá também tem isso, Estados Unidos, Europa. Tem, só que lá é o indivíduo. Qual a diferença? Lá você encontra indivíduos, 3, 4, exceções. Aqui a gente tem o coletivo, aqui a gente tem a sociedade. E a nossa exceção é o contrário, é a pessoa que não pensa assim, é a pessoa que valoriza o serviço. Aqui, esse tipo de pessoa é a exceção. Então, a gente tem essa inversão. Existem pessoas no mundo inteiro assim? Existe. Só que a gente vê lá fora como uma exceção. Lá fora que eu digo, é nos países desenvolvidos. Nos subdesenvolvidos ali, todos são da mesma ideia do Brasil. É isso aí. Que De ainda desvalorizar o serviço. Ainda está querendo se encontrar como pessoa. E comprar coisas para ter status porque entre os seus amigos. Como é que é? Te rotulam como uma pessoa de primeiro nível, né? Você acha, e talvez ocorra, né? Não sei porque eu não sou rico, mas talvez você seja inserido em alguns contextos, em alguns grupos, por causa do que você tem. Talvez. Ainda nunca fui inserido nesses grupos, mas... Teve eu não lembro, eu não vou falar o nome da empresa, uma empresa brasileira muito grande aí, mas eu não lembro que eu vi qual foi o cara que falou, mas ele teve uma grande diferença. Eu não sei se ele tem noção disso, mas foi a forma que ele falou, né? Que é o seguinte, muitos empresários se dizem fodões por quanto eles têm na conta bancária. Quantos carros ele tem, quantos aviões ele tem, quantos negócios ele tem. E esse cara, ele se dá assim, esse ar de capacidade, né? Por quantas famílias ele consegue sustentar na empresa dele. Ele faz esse cálculo. Ele fala assim, se eu tenho... não importa se eu tenho um avião na garagem, importa se eu consigo dar sustento a 1.000 famílias. Ou seja, 1.000 empregados, que esses empregados com salários ajudam na convivência da família deles. Entendeu? Esse é a unidade de medida dele. A unidade de medida dele é quantas pessoas, quantas famílias ele tem embaixo da asa dele. Assim, caraca. Não quantas eu poderia, né? Ou seja, porra, se eu não tivesse... Tipo aquele, não vou falar o nome dele, aquele que você ama lá, o que foi candidato. ou o cara, o velhinho lá daquelas lojas. Porra, tem 5 jetinhos, pra quê? Exatamente. E não quantos... quantos... justifique. O meu é pra viajar dali, o outro é pra viajar transcontinental. Transcontinental. Beleza. Então, mas eu acho que o ponto de... E acho que esse é o dos países do terceiro mundo. A maioria das pessoas, não são todas, é óbvio. Porque eu sou do país do terceiro mundo, eu não penso assim. Talvez o dia que eu ficar bilionário, quem sabe eu fique assim. Mas eu acho que eu não vou ficar bilionário por causa disso. Porque eu não vou ter o acúmulo de dinheiro ao ponto de não querer que as famílias abaixo de mim não tenham um benefício. Mas será que essa não é a parte inocente que a gente tem? Porque você passou esses 60 dias em Bali gastando a rodo, né? Mas aquilo foi um momento de festa, diversão, por causa dos patrocínios que nós recebemos aqui. Principalmente do Guaraná Antártica. Do Guaraná Antártica, aquela latinha que até hoje eu não tive outra. Não tive outra, só tive aquela, mas tudo bem. Enfim, entendeu? Cara, essa nossa discussão, o quanto você acha legal, porque assim, a entrevista, se vocês quiserem procurar aí a entrevista com ele, no final ela engloba o pai dele, insere o pai dele na entrevista. Cara, o pai dele é uma pessoa humilde, sensacional, se emociona, falando de família. Por isso que eu acho que o pai dele que foi que as pessoas gostaram, e não dele. Aí a gente entra numa segunda discussão que eu bati de frente pro Rodrigo, assim. Ele quer falar, Você quer que eu fale de novo? Fala. Quer que eu fale de novo? Fala. O que você pensa? Eu acho Porque assim, vamos contextualizar. O Matheus, já falamos, é o cara que brinca muito com o pai dele. E o pai dele, nessa entrevista, a gente não vai botar porque acaba ficando muito grande, se mostrou uma pessoa muito humilde, família,
que realmente não se importa com os bens materiais, importa se os filhos estão bem, Porém, compreende a importância do dinheiro. compreende a importância do dinheiro. E a discussão que ficou é... Quer que eu fale? Fala. Vou falar. Ele, o pai, por mais que eu goste dele, acho ele um cara foda como pessoa, ele não soube criar o filho dele. E eu acho que... aí veio a nossa discordância. Que isso não tem nada a ver. Que eu acho que o Matheus, ele está envenenado por esse mundo novo, por essa coisa nova que é um mundo que nem a gente que está vivendo ele consegue entender direito, porque a gente não consegue passar de 20 Sim. seguidores. Pô. É verdade. Então a gente não consegue entender o ponto que ele está vivendo. Sim. Então, assim, o que vocês acham, cara? O pai dele errou na criação dele? Dele não conseguir... ter humildade também não é uma exigência dos humildes? Não, assim, qual é o valor? Para o pai, o valor é a família. Sim, mas... Para o garoto, e ele mesmo falou isso, quando a primeira vez que ele fez o primeiro vídeo do YouTube, foi vender a família. Ele vende a família. Ele vende... Com concordância dos Ele pais. vende... No início, não. Eu não sei, pode ter sido tudo armado. Depois que o negócio falou, que ele falou assim, pô, pai, a gente pode ganhar dinheiro, é uma profissão, o pai dele, como pai, apoiou. Só que não entenderam, como eu concordo com você disse que o mundo hoje está diferente, né? Novidade. Não entenderam o que era, O que ele tava era se metendo, isso? onde que ele tava Só se que ele metendo. deixa bem claro, cara, eu tô vendendo a família. Tanto que ele fala assim, eu não vou mudar essa essência, porque essa essência aqui se vende. Agora, eu sou uma pessoa que eu tenho que me mostrar o seguinte, eu não posso se apoiar a Beth, por mais que ela dê 3 milhões. Por quê? Eu, como indivíduo, com todos os benefícios que eu tenho, eu não posso ser um cara escroto. Mas você porque a partir do momento que você não prioriza o trabalho de alguém, não é prioriza, valoriza o trabalho de alguém, não estou dizendo que, hipoteticamente, vamos supor que o cuidador do aquário conheceu o garoto, sabe que ele tem dinheiro, queira ganhar em cima do garoto. E realmente não valha 1.200 a manutenção do aquário mensal. Beleza? Beleza, vamos supor. porque Vamos supor. Cara, Aparentemente, para mim, assim, sem entender nada, pensando no que eu ganho, então. pensando no que é importante para mim e no valor mesmo, não é tão caro. Não, pelo que eu ganho, não é nada. Porque independente Né? do serviço... Pelo que ele gastou ali, não é nada. Não, eu tô falando assim, mas independente do serviço, É. se for cortar cabelo, se for cuidar aquário, se for limpar minha casa, o que for, para a pessoa vir na minha casa 2 vezes por mês, 3, enfim, número de Gastar uma horinha ali. mas só para vir na minha casa, pô, meu irmão, eu fico imaginando, independente do que eu for prestar serviço, agora, Cara, eu ir na casa da pessoa, eu não ia cobrar Eu tô entendendo barato. o seguinte, eu vou me apoiar nas palavras. Primeiro, ele não está vindo cuidar de uma piscina. E não é, mesmo que fosse uma piscina fodona, mas ele não está vindo cuidar de uma piscina. Segundo, pelo que ele falou, está vindo cuidar dos meus filhos. Tem A partir do momento que você uma diz coisa que aquilo é seu emo- filho, emocional ali. exatamente. Cara, assim, Não, e como... é uma parte triste que ele compara com piscina, né? exatamente. Pô, você tem alguns ser vivos que você colocou a emoção ali. Não fui eu. Você que disse isso. Então, assim, se ele acha 1.200 caro, cara, chama mais um e compara os valores. Sim. Concorrência, né? Não vivemos no mundo capitalista? Isso é fácil? Se for fácil, se for só trocar, eu não sei como é que funciona. Imagino que seja tão fácil trocar uma Então, água. porque eu você até tem um serviço, como pergunto é que aí, você- se alguém for desse ramo, quiser dizer quanto cobraria por esse serviço, você acha que o serviço está caro ou não, pelo aquário e apresentado? a gente sabe também, como o Rodrigo falou, não sabe se o cara está enrolando, tudo bem. Mas a gente sabe que dependendo do lugar, o preço muda. Isso Por aí. quê? Vamos lá. Bangu, Rio de Janeiro. Primeiro que o cara também não tem um aquário tão rebuscado. Mas a gente sabe que se o cara mora Faria em Bangu... Lima. Se o cara mora em Bangu, o cara não tem condições, provavelmente 1.200 é o salário do cara. Exatamente. Então a gente sabe que o cara não Agora, tem se for um condições de Faria fazer isso. Lima. Porra, se for um Faria Lima, você tá chamando o cara para ir num apartamento em Copacabana. Pô, meu irmão, o cara entende que você tem condições De pagar. fáceis De pagar. de pagar esse Mas ele valor. deixa isso bem claro. Porque, né? Não é porque eu moro em Copacabana que talvez eu consiga... Tudo bem, talvez você mora em Copacabana, a sua casa é própria e você não tem condições de pagar 1.200. Mas ele em nenhum momento se mostrou
incapaz de pagar o Em 1.200. nenhum momento. E outra coisa, assim, aí Pelo contrário. Aí é uma questão de opinião, né? Meu irmão, 1.200. Independente do serviço, se eu entendo ou não, achei caro, eu só falo pro cara, tudo bem, eu não posso pagar, não quero pagar. Procura outro. Compara valor. Vai que chega um cara que cobra 3.000. O 1.200 ficou baratinho. Se eu quero pagar 700, eu vou procurar alguém que vai me cobrar 700. Não um cara que vai me cobrar 1.200, eu quero chegar a 700. Porque se você tirou... Porque assim, se o cara podia cobrar 700, eu posso considerar que o cara estava me roubando. Ou não? Então, aí é que tá. Se o você cara fala só queria pegar esse serviço... se você fala de produto, se o cara fala assim, pô, R$100, se você negocia e o cara chega a 50, você pode pensar assim. que estava me roubando. Só que quando você fala de serviço... Significa que o cara está trabalhando de graça. Então, serviço você pode ir de graça. É isso aí. Você está fazendo um serviço. A gente não tem ideia do quanto que o cara está ganhando, na verdade. O quanto que ele acha assim, olha, 1.200 era justo para eu pegar um ônibus, para eu vir aqui, para eu pagar o meu almoço, que eu não estou longe de casa. Deslocamento e tal. Ah, posso chegar a 700, ele está me roubando, então R$500? Não. Na verdade, ele vai ter que, provavelmente, apertar o almoço dele, em vez de comprar uma quentinha de 20, ele vai ter que procurar um lugar que ou levar uma marmita. Isso. Ao invés dele pegar um ônibus melhor, ele vai ter que caminhar uma parte e pegar um ônibus lá na frente. A gente não sabe o que se passa. E eu não vou então é complicado a gente falar assim, se ele diminuiu, ele estava me roubando. Não, então vamos lá. Eu não vou falar de juízo de valor e nem sei se isso está envolvido no contrato. Mas em vez de eu usar o produto A, eu vou usar o produto B. Como assim? No aquário. Sim, perfeito. Eu tenho produto de primeira linha. Você pode prejudicar seu próprio negócio. Eu tenho produto de primeira linha. O cara tem lá, sei lá... Você quer que eu use minha mão de obra e tudo mais, eu não vou desviar no meu horário. Então o que eu vou fazer? Eu vou descontar do produto de primeira linha. Vai ser produto de segunda. R$1.200 eu te prometi ficar aqui dando uma atenção maior, 2 horas do meu dia. Isso, agora vai ser só 1 hora. Agora eu vou botar teus peixes numa água com cloro corrente, capaz deles morrerem ou se aí troca. Ou se envenenarem. Aí eu venho, troco e acabou. E a vida que segue. Pode estar prejudicando a qualidade do serviço. Exatamente. Então, assim, são vários pontos envolvidos ali que ele estava mais preocupado em reduzir o valor que ele achou que estava sendo roubado, né? Por que eu vou dar dinheiro para esse cara? Quando, na verdade, todo o entorno dele é em volta de produtos caríssimos, coisas de status. E como a gente disse no começo, isso não é o exemplo específico do Matheus. Tá? Não é o Matheus. Isso a gente vê no Brasil inteiro. Ele é um reflexo. Um cara que tem orgulho de comprar um carro de 150 mil... E vai chorar no borracheiro que quando furou o pneu dele, o cara cobrou R$50 para consertar. Mas sim, cara. Não, eu pago 30. Ou o cara que compra uma casa de 800 mil e vai criticar o pintor que cobrou 1.000 para pintar o quarto. E nesse negócio do pneu foi interessante que nesse ano mesmo, meu carro estava com o pneu furado, né, ali de um prego. Aí eu levei no borracheiro. Aí o cara olhou assim o prego, aí ele enfiou uma paradinha, tirou o prego, enfiou outra paradinha, jogou na água, botou de volta. Ele não gastou 5 minutos ali. Aí ele me cobrou R$30 pelo serviço. Aí eu fiquei assim, caraca, R$30 pro cara enfiar um negócio ali. E o que ele fez, eu falei assim, cara, isso vai dar certo? Porque eu vou pegar a estrada, né? Como a gente está viajando o Brasil todo, né? Esses 90 dias... eu vou pegar a estrada, isso que você fez, ele falou, isso aqui. Ele me explicou todo o processo do negócio. Me explicou o que ia acontecer com aquele negócio ali. E ele falou, cara, isso aqui tá tranquilo, isso aqui eu aprendi, ele já tinha uma certa idade, ele falou, isso aqui eu aprendi quando eu trabalhei numa empresa de ônibus. Porque na empresa de ônibus, lá a gente aprende a fazer as coisas de verdade. Então, você encontra muito cara aí na rua, que se diz borracheiro, o cara não vai fazer isso que eu fiz, talvez te condene o pneu, talvez faça isso, tudo aquilo. Cara, quando ele começou a me explicar tudo, eu já estava até dando quase mais R$10. Porque assim, caraca... O cara é bom, né? O cara sabe o que está fazendo. Exatamente. Primeiro pela segurança que ele passou, pela história dele, entendeu?
E ele... Pelo tempo que ele teve para te explicar. Pra ele explicar e tudo mais. O serviço dele passou de 5 minutos. Mas, vou dizer, até hoje o pneu está intacto, funcionando perfeito, entendeu? E eu entendi plenamente o que eram os R$30. Você entendeu o valor do serviço. Exatamente. Eu entendi que ali tinha um profissional que estava garantindo minha segurança. Sim. Entendeu? Porque o que o cara fez, ele não... Ah, deixa eu fazer... Não. Ele fez o que tinha que ser feito. Ao longo da história, a gente tem exemplos, né? Histórias, mitos, essas coisas, lendas. E a gente tem aquela história famosa do engenheiro, do parafuso. Exatamente. O cara cobra 30 mil. É essa história. Qual parafuso, então, eu quero mas apertar? você só apertou o parafuso? Sim. Eu te cobrei 50 mil, mas você sabe qual era o parafuso para apertar? Eu estudei R$1 foi o parafuso. Eu estudei 10 anos e tenho 20 anos de experiência para saber exatamente qual o parafuso que eu tenho que apertar. É isso aí. Então esse é o valor do serviço. Mas porra, não é o lance dele apertar o parafuso que você está te cobrando, não é aquilo. Qual parafuso ele está apertando? Ele pode até terceirizar aquilo e pagar realmente o merreca para o cara que vai apertar. Fala assim, você vai apertar o parafuso Aquele parafuso AB, lá. 3 voltas, e o cara vai cobrar. Beleza, eu cobro R$5 para fazer isso. Ok. Mas eu vou cobrar 50 mil, porque eu sei qual é o parafuso. Então, esse fato também foi interessante. Eu estagiei numa empresa aérea fazendo manutenção de eletrônicos de aeronave. E a ordem era essa, vai aqui lá naquele direto, né? Vai aqui, vai lá, troca aquela pecinha do painel, tudo mais. Aí teve um dia que eu perguntei, cara, e o cara, ele só ficava sentado. Era o sênior da parada. Era o sênior, o que a gente chamava de camisa branca, porque os funcionários, quem ia fazer o trabalho era macacão azul e ele era macacão branco. E ele só ficava sentado. Aí eu tentando assim, falar, cara, porra, você fica sentado o dia inteiro, vai lá, não pode botar essa peça? Ele falou, você sabe qual é a peça que tem que trocar? Aí eu falei assim, não. Aí então, eu sei. Você sabe como eu sei que peça tem que trocar? Cara, ele puxou uns 3 manuais da aeronave. Ele leu tudo. Que ele foi folhando e me mostrou. Chegou na metade, eu tava com dor de cabeça. Eu falei assim, tá bom, eu vou lá trocar, cara. Desculpa. Me convenceu. Desculpa. Entendeu? Ele mostrou pra mim, na época que eu tava estagiando, como se chega no macacão branco, cara. É trabalhando e aprendendo. Entendeu? Então, cara, a gente tem aí. O que vocês acham aí? Comenta pra gente. Vocês acham que o Matheus está certo, que a gente não tem que ligar, tem que pechinchar mesmo? Vocês acham que o pai dele errou na criação? Porque não mostrou... Ou vocês acham que ele está envenenado por esse mundo Então, novo? mas ele não conseguiu defender o filho desse veneno. Mas o pai dele não entende que veneno é esse. Mas ele entende de valores, de vida. Ele entende de valor que uma caneca não pode custar mais do que um trabalho de uma pessoa. Um trabalho manual, né? Exatamente. Entendeu? O pai dele nitidamente entende disso. Entendeu? E o filho dele vende a família e se exalta desse lance. Eu acho que ele é muito novo, ele está envenenado nesse mundo e talvez ele não tenha noção de tão rápido que ele está ganhando. Então ele ainda está com aquele pensamento ainda de, putz, eu era pobre, pechichava, ok. Ele ainda não tem essa noção, tudo esse mundo novo de internet, as coisas acontecem muito rápido. Ele tem o quê? 2 anos de internet e já virou milionário? Não, um pouco mais. Tá, já virou milionário. Putz, cara, é muito rápido. Você não consegue isso com trabalho. Verdade. Então, assim, e o pai dele teve essa criação, cara. Porra, 30 anos trabalhando para conseguir... 10, 15 anos trabalhando para conseguir um bem, uma casa, um carrinho, o que for. E o cara tava com a BMW na garagem, top. Que era só sonho dele, ter uma BMW. Era um sonho. Ele falou, não, eu sempre tive sonho de ser BMW, agora eu tenho. Eu tenho uma moto elétrica porque todo mundo da minha geração, que é Mauricinho, que nem eu, tem moto elétrica. Tem moto elétrica. Mas tudo que é sentimental para ele é o quê? É o aquário, e a plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube. Uma ele conseguiu no trabalho, e outra ele conseguiu realmente desvalorizando o trabalho de alguém. Enfim, o que vocês acham? Comenta aí. Você acha que isso é o novo normal, que a gente tem que aceitar e vida que segue? Vocês acham que tem cultura envolvida? Vocês acham que isso acontece mais normalmente lá fora do que aqui? O pai dele errou na criação? O pai dele errou na criação? Eu não acho. Não desmerecendo que o pai dele. O Rodrigo acha. Não desmerecendo o pai dele. O pai dele é uma pessoa maravilhosa. Assim, tudo que ele mostrou até agora é uma pessoa maravilhosa. Mas, infelizmente, no ato de trazer valores para o filho, ele errou. Enfim, o que vocês acham aí?
Comenta aí, fica com a gente aí. Valeu! Comenta não é. Se inscreva. Dê o like. Dê o like. Repasse esse vídeo, critica. Se você é um hate, se inscreve lá pra hatear a gente. Manda pelo zap aí também, se alguém tiver meu zap, vai lá nos primeiros vídeos. É o dele, é o meu não, tá? Valeu. Pode mandar. Valeu, pessoal, abraço.